E é um tema que vamos agora analisar com a ajuda de John Wolfe, especialista em relações internacionais. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. É por aqui que começamos. Entretanto, há a indicação de que o Irão e a Oman terão chegado aqui a um acordo sobre rotas marítimas. Na prática, o que é que pode mudar, tendo em conta que este documento ainda não foi apresentado, ainda não o conhecemos em detalhes, mas o que é que pode mudar para a navegação mundial, eventualmente, se os Estados Unidos o permitirem? Temos como pano de fundo uma situação bicéfala, jurídica, que tem a ver com o acordo de 1968 da Organização Internacional Marítima, que estabelecia as regras de trânsito naquele estreito. Também não devemos desprezar o que vem estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e isto, portanto, este novo acordo iria implicar que as entradas, portanto, em direção a portos iranianos e outros, seria feito por uma via norte. E as saídas do Golfo seriam pela costa do Oman. Isto tem implicações sérias no sentido de estabelecer um precedente eventualmente exemplar para outros estreitos, como o Bab el-Mandeb, como o estreito da Malaca. Portanto, é algo que não deve acontecer. Com portagens, sem portagens, é uma violação de um direito de ius cogens, de um direito, uma norma universal inquestionável, que não pode ser posta em causa. Portanto, nessa matéria, os Estados Unidos têm razão em dizer que não admitiremos que haja este tipo de controle, este tipo de exercício de soberania sobre uma via marítima livre. Essa é uma dimensão. Outra dimensão é o bloqueio e como é que se vai desarmar toda esta confusão, esta equação complexa de parte a parte, em que não há avanços sem o Irão afirma a pé juntos que não irá desbloquear sem o descongelamento dos ativos, sem todas as exigências estabelecidas no memorando de entendimento. E só para fechar este segmento, amanhã é dia 17 e passam uns 60 dias sobre a assinatura a 17 de junho. Veremos o que é que vai acontecer a partir deste momento, este portão de fecho. Mas isto indica que não é então possível falar numa reabertura, tendo em conta que os Estados Unidos mantêm o bloqueio aos portos iranianos. Portanto, não serve de nada este entendimento entre a Oman e o Irão, ou serve para pressionar também as autoridades norte-americanas a fazerem as concessões que o Irão exige? É um sinal de uma aliança subtil, algo que os Estados Unidos não conseguiu agregar, ou seja, não conseguiu trazer para a sua área de ação nenhum dos aliados tradicionais, Reino Unido, França, os outros parceiros ocidentais, que à semelhança do que aconteceu, em contraste com aquilo que aconteceu na Guerra do Golfo de 1991, quando houve a invasão do Kuwait por parte do Iraque, automaticamente houve uma coligação. Os Estados Unidos está isolado desta forma, de uma forma crítica. Portanto, estas manifestações que nós temos visto acontecer, seja a Organização de Defesa Mútua do Irão, Paquistão e Turquia, e esta nova aliança, eventualmente, entre o Irão e o Oman, é um sinal de que as fraturas estão a acontecer no entendimento do poder inquestionável dos Estados Unidos. Mesmo a Turquia, e lá chegaremos eventualmente à questão dos ATACMS, do material americano na posse dos turcos, que será cedido à Ucrânia. Sim, mas entretanto Trump explica que depois da guerra que poderia ficar a controlar o Estreito de Hormuz, que seria parte de território dos Estados Unidos. Do ponto de vista internacional, tal não seria sequer possível, uma vez que também o Irão exige que é uma das linhas vermelhas de que é iraniano, mas também não será bem assim. O Estreito de Hormuz não pertence diretamente ao Irão. Faz parte das águas territoriais, quer do Irão, quer do Oman. Não é passível de ser apropriado, como nem disse, por um, nem por outro. Nem um nem por outro. E como disse um dos representantes iranianos, Garibabi, que não é por tweet ou pela presença de um porta-avião ou de vários porta-aviões que pode haver uma alteração desse estatuto de soberania inquestionável em relação ao Estreito de Hormuz e tudo o que decorre desse facto. Entretanto,
Qual é que seria neste momento o cenário perigoso, mais perigoso, aliás? Seria uma nova ofensiva, tendo em conta que há aqui um impasse, não há ataques tanto do lado dos Estados Unidos como do Irão, portanto há aqui uma pausa nas intervenções militares, mas também não há negociações, pelo menos diretas, entre os dois países. E também parece não haver sinais de que isso possa acontecer. No fundo, como é que isto poderá ser desbloqueado em breve? Eu penso que não teremos um desbloqueio em breve, teremos um arrastamento e uma complexificação com a entrada de novos atores, designadamente a ligação entre o conflito no Irão e a Ucrânia por via desta situação também da Turquia se dispor a conceder, a prescindir de equipamento militar em prol dos ucranianos, ao mesmo tempo que pede que haja uma cessação de hostilidades, que os ucranianos não ataquem os navios mercantes ou os petroleiros que estão a sair do Mar Negro. Portanto, há aqui uma contradição, uma ambiguidade, ou um pragmatismo muito intenso da parte de Erdogan, que percebe que não vale a pena estar a fazer um anúncio, ou seja, as palavras que não precedem os atos, ou os atos que depois são seguidas por declarações, não fazem sentido. Hoje em dia, nós devemos questionar o que está a acontecer em termos que eu chamo de sincronia entre declarações, palavras, e aquilo que de facto está a acontecer em termos materiais. Muito bem, passamos também agora para a Ucrânia, também com a ajuda deste gráfico que nos trouxe, de certa forma, também para incluir os dois conflitos. Ora, a Rússia recentemente veio ameaçar os Estados Unidos e também a Turquia por estarem a enviar armas até Kiev. Ora, até que ponto é que Moscou pode, de certa forma, levar estas ameaças a sério? Ou se irá, ou de que forma é que também as relações diplomáticas entre estes países poderão ser beliscadas com a ajuda à Ucrânia? Aqui uma nota que deve ser introduzida, que precede e te explica e traduz um pouco este, chamamos, paradoxo. A Turquia, ao avançar com esta ideia de prescindir do seu material, demonstra perante a Rússia, com quem tem mantido relações históricas, não esqueçamos os sistemas mísseis S-400 fornecidos pela Rússia à Turquia e que, de certa forma, colidiram com as obrigações da Turquia perante a NATO, e também o facto da Turquia depender de 40% do seu gás natural ser proveniente da Rússia. Isto significa que a Turquia já entendeu que a Rússia é um animal ferido em relação ao qual pode também expressar a sua capacidade regional, o seu poder regional. Temos aqui, por um lado, a ideia de que a Ucrânia vai redefinir a ordem, mas, por outro lado, temos temos a noção perfeita de que como Hormuz e a questão da energia impacta a questão das economias mundiais. E isto já está a refletir-se na questão da inflação. Embora tenham vindo a público os últimos dados sobre a inflação como sendo algo benignos, não esqueçamos que nos Estados Unidos e em grande parte das economias e nas estatísticas de medição de inflação, exclui-se a energia e a alimentação. Ora, esses são os componentes mais críticos para a sobrevivência e subsistência das famílias. Portanto, é um paradoxo matemático, estatístico e indicativo. E depois temos uma outra coisa que eu gostaria de introduzir aqui, que tem a ver também com a questão das matérias-primas. Novorossiysk, que tem sido alvo de ataques da parte dos ucranianos, afeta o fornecimento de cereais. Portanto, mais uma dimensão da alimentação. E há uma outra coisa também, os bancos centrais, face a esta incerteza expressiva, não têm latitude, não têm margem de manobra para jogar com a agulha das taxas de juro. Portanto, havendo uma ameaça de inflação, e a inflação é difícil de estabelecer no sentido imediato, real time, é algo que se projeta no futuro, significa que vão ter dificuldades, caso haja necessidade de estimular economias, em baixar as taxas de juros. Só uma nota muito rápida. Sim. A redução da taxa de juros nos Estados Unidos, o Fed, seria algo positivo para as economias do resto do mundo, e eu passo a explicar em duas frases. Havendo uma torrente maior de dólares em circulação,
a divisa desvaloriza. Ao desvalorizar, significa que o acesso à divisa americana é mais fácil, ou seja, os euros compram mais dólares e os dólares compram petróleo. Aqui um encadeamento significa, porque estão expressos, quer o Brent, quer o WTI, Western Texas Intermediate, quer os dos Urals, que é outra unidade de medida de outro regime de produção, também continua a ser expressa em dólares. Portanto, há aqui uma quantidade de encadeamentos que nós não podemos ignorar e que vão tornar isto cada vez mais difícil de gerir. Entretanto, Kiev precisa de armamento. Falávamos há pouco dos atacams que deverão ser fornecidos pela Turquia, mas que foram vendidos pelos Estados Unidos inicialmente. Kiev estima que precisa pelo menos de 300 interceptores para os seus sistemas Patriot, portanto, necessários para defender as populações na Ucrânia. Ora, esta é uma forma também de proteger as populações numa altura em que já estamos também a preparar o inverno e, portanto, estima-se que é viável que estes ataques de longo alcance que agora estamos a assistir contra Moscovo, contra várias regiões russas, continuem neste momento? Eu diria que há aqui um equilíbrio frágil da parte da Ucrânia em manter a sua, vamos utilizar a expressão, credibilidade normativa em termos de direitos e preservação de civilizações e respeito pelas regras de engagement e de intervenção, ao atacar, a ideia de atacar infraestruturas civis, designadamente populações. E isto é algo que devemos levar em conta, porque esses mísseis de longo alcance estão a escassear do ponto de vista dos estoques americanos. Portanto, é algo que não pode ser equacionado de uma forma linear. Os americanos têm que balançar muito cuidadosamente como é que vão poder fazer estas concessões, ao mesmo tempo que buscam o fim, o término das hostilidades, uma saída, uma rampa de saída para este conflito, por forma a que Trump possa apresentar-se em condições para as midterms, para as intercalares. Há um outro dado muito interessante que tem a ver com o desgaste dos militares que estão destacados nos porta-aviões, designadamente no USS Abraham Lincoln, em que já há registro, pelo menos aquilo que nós sabemos, que aquilo que se transpareceu para os mídias, de suicídios, tentativas, pelo menos. Tentativas de militares que já não estão a aguentar os 200 dias no alto mar sem que haja um revezamento de homens. Sim, entretanto, esse navio deverá ser substituído pelo George Washington.